Boa noite. É chegado o momento de compartilharmos reflexões sobre o estudo da série do Projeto Espiritizar, a série Saúde Espiritual, e é o livro A Obsessão Silenciosa. Hoje nós continuaremos abordando no livro o capítulo 4, Mecanismo da Obsessão Simples. Esta obra, que indicamos muito a leitura para estudo, para aprofundamento dessa temática sobre a obsessão. E vamos fazer uma rápida reflexão de uma mensagem de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. O livro Evangelho comentado por Emmanuel, João capítulo 8, versículo 12. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Então, Emmanuel aqui nos indica algumas reflexões importantes. Primeiro, quando ele diz assim, referindo, claro, a Jesus: aquele que me segue não andará em trevas. E aqui é importante estendermos o entendimento sobre essas trevas, porque é claro que não se refere ao fenômeno físico propriamente, mas às trevas interiores. As trevas sedimentadas no nosso inconsciente, conflitado com as leis divinas. E Jesus deixa bem claro, aquele que de fato se predispõe a seguir Jesus não andará nas trevas da inconsciência, das atitudes impensadas, imediatas, que muitas vezes resultam em sofrimento. Mas a segunda parte aqui ainda é mais sutil para a nossa reflexão, quando ele diz: se te afeiçoaste ao Evangelho. Emmanuel sempre nos estimula a reflexão. E ele coloca no sentido passivo da expressão ao dizer: caso de fato você tenha se afeiçoado, tenha se sensibilizado aos ensinos de Jesus, ao Evangelho, isso tendo acontecido, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Então, seguir os passos de Jesus é estar sempre em atividade, em ação promovedora do bem, do amor, da caridade. E estando atentos a essas indicações que Emmanuel aqui coloca, naturalmente, não andaremos em treva, estaremos trabalhando a iluminação interior, resultado de nosso despertar para a importância dos ensinos de Jesus, que são agora trazidos a nós pelo Consolador prometido pelo Espiritismo. Vamos então para o primeiro tópico do estudo dessa noite, Mecanismo da Obsessão Simples. É o terceiro encontro nosso sobre esse tema. Vídeos dos estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Intercâmbio mental, colocado em destaque. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente
desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa. Então, para que entendamos o contexto em que estamos estudando no capítulo 4, o tópico intercâmbio mental, ele vai nos dando fragmentos de como se estabelece o início dos processos da obsessão simples. E aqui é dito a nós, fixada a ideia infeliz, a ideia sugerida, a ideia proveniente dos espíritos desencarnados em desequilíbrio ou inamistosos a nós, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas. Essa é a questão, é que todos nós trazemos na nossa mente um espaço reservado às memórias das experiências de vidas passadas, aqui colocado nessa expressão de porões do inconsciente. É lá que estão todas as situações geradoras de conflitos, de desequilíbrios e vícios, de choques que tivemos com as leis de Deus. Essas memórias estão lá quietas, adormecidas. A misericórdia divina, ao nos permitir a reencarnação, deixa esse material naquilo que a psicologia chama de inconsciente profundo. Mas aí acionado por uma ideia infeliz, por uma sugestão de uma entidade espiritual que tenta estabelecer uma influência nociva, vai acionar nesses porões do inconsciente uma questão, uma experiência de desequilíbrio, de conflito, e que estava ali aquietada, confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa. Entendamos aqui a parasitose externa como o fator gerador da influência obsessiva. Suponhamos alguém vivendo tranquilamente, mantendo equilibradas muitas questões do seu passado espiritual. Contudo, por um descuido, fruto da invigilância, assimilou e fixou uma ideia perturbadora. Pela ausência de defesa psíquica, várias questões de seu passado que estavam dormindo são despertadas. Então, é a questão aqui que nos chama mais a atenção. Todos nós temos esses porões do inconsciente, esses depósitos de entulhos, de coisas mal resolvidas do nosso passado. Estão lá adormecidos e quietos, mas podem ser acionados, despertados a partir de infiltrações espirituais, de plugs mentais provenientes das interferências espirituais e, de repente,
isso vem para a nossa consciência atual. E vai se traduzir, como o Joana aqui coloca, pela ausência de defesa psíquica, que mais adiante nós iremos ver como utilizar e trabalhar essas defesas em nós. Mas aqui, sem essas defesas terem sido acionadas, várias questões do passado que estavam dormindo são despertadas. E, meus amigos, o nosso passado, o passado que está lá armazenado no inconsciente profundo, tem material muito problemático, normalmente. E é exatamente devido a isso que nós temos em obras como essa que estamos estudando os esclarecimentos e mais à frente os mecanismos para utilizarmos em termos de fortalecimento das nossas defesas. Façamos uma analogia para entender a expressão porão da inconsciência. No porão da casa, colocamos uma série de entulhos e lixo para não afetar a parte de cima da casa, onde nós habitamos. Aqui é uma comparação, uma analogia com o que ocorre numa casa que, tendo um porão, que é uma espécie de subsolo, lá coloca tudo quanto é de entulho e lixo, para não afetar a parte de cima da casa onde habitamos. Quando as defesas são fragmentadas, subirão do porão para a casa habitável ratos, aranhas, baratas, etc. Tudo que não presta, né? Ao acionar essas questões, lá do nosso íntimo, vem muito material estragado e que pode complicar a nossa reencarnação atual. Por exemplo, uma pessoa estava se sentindo bem e, de repente, começa a ter sintomas como estes: medo inexplicável, pensamento que as pessoas estão contra ela, que ninguém a ama, que será abandonada, que vai acontecer um problema grave, que a fará morrer ou sofrer muito. Tudo quanto é de ideias que não prestam, não é? Essas ideias, elas vêm desse porão, acionadas por interferências espirituais obsessivas. E é por isso que precisamos estar atentos a não alimentar, a não dar guarida para esses pensamentos e essas ideias de natureza pessimista, negativa, porque elas podem ser exatamente provenientes dos espíritos obsessores e que acionaram o material no nosso inconsciente. Enfim, algo que esteja armazenado nos porões de sua mente e que ela não se dava conta, mas que vivenciou no passado espiritual, vem à tona, confundindo-se na consciência com as experiências atuais. E aí é onde muitas vezes são detonados processos de culpa, de síndrome de pânico, de algo que a pessoa nunca tinha vivenciado aquele tipo de emoção negativa e descontrolada que agora emerge com força. Porque houve esse acionamento no nosso inconsciente. É claro que precisamos
de orientações, de recursos, para não sermos vítimas fáceis dessas situações. É isso que objetiva o nosso estudo nessa noite. Isso propiciará cada vez mais uma desordem mental da pessoa pela influência da parasitose externa que se assenhoreia do seu campo mental. O processo obsessivo, que permanecia simples e sutil, então vai se aprofundando. O espírito obsessor mina gradualmente as suas forças. Então, é isso que vai acontecendo se foi encontrado em nós portas abertas para esse assédio espiritual danoso. E, como aqui também é colocado, o processo obsessivo, que permanecia simples e sutil, então vai se aprofundando. E o espírito obsessor mina, deteriora gradualmente as nossas forças. A pessoa entra em uma monoideia, numa ideia repetitiva, de acordo com as suas tendências, preferências emocionais e intelectuais, que com o passar do tempo, se não for superado, o processo da obsessão simples pode gerar a fascinação e a subjugação. Então, aqui nós somos chamados ao cuidado com uma ideia ou uma preocupação que começa a constantemente vir à tona e que antes não tínhamos. Isso, de certo modo, até nos parece a princípio esquisito. Eu nunca pensava nessa questão ou nessa preocupação, agora estou pensando todo dia. É isso que simboliza a monoideia, uma ideia simples e repetida, e de teor, de natureza ruim, negativa. Se são portadores, se são portadoras, se as pessoas são portadoras de aspirações nobilitantes, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento, permanecendo na construção do bem. Dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Aqui, então, começa a ser fornecida a nós os instrumentos que devemos ter para não sermos vítimas dessas influências que acionam os porões do nosso inconsciente. Então, aqui são colocados. Isso a gente deve habitualmente trabalhar conosco. Aspirações nobres, metas e desejos positivos e benéficos, onde se fixem, onde de fato a nossa mente esteja bem direcionada, aurem maior impulso para o crescimento. Aspiram, se fortalecem com esse impulso para o crescimento, permanecendo na construção do bem. Ou seja, essas aspirações, elas devem, no nosso dia a dia, estarem sendo trabalhadas com alguma ação, com alguma atividade na prática do bem. Desse modo, dificilmente assimilam as induções perversas
ou criminosas, procedente dos estagiários das regiões inferiores. Isso é assim. Quanto mais o nosso pensamento, no dia a dia, está voltado a objetivos nobres, aos estudos, às reflexões que absorvemos nas obras espíritas, nos ensinos de Jesus, e isso vai estabelecendo, de uma forma natural, bloqueios para que não sejamos vítimas de um acionamento das influências espirituais ao nosso inconsciente profundo. Então, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Os estagiários aqui são os espíritos obsessores. Temos diversos instrumentos para fomentar e valorizar nossa energia mental, tornando-a saudável. Canalizemos a nossa energia mental para buscar as boas influências trazidas pelos benfeitores espirituais, que trabalham com muito mais intensidade do que os espíritos imperfeitos. Então, temos diversos instrumentos para fomentar, gerar, desenvolver, valorizar a nossa energia mental, tornando-a saudável. E aqui é colocado: canalizemos a nossa energia mental para buscar as boas influências trazidas pelos benfeitores espirituais. O recurso da oração, da reflexão, da meditação nos ensinos do bem, bem trabalhadas em nós, abrem canais de mão dupla entre nós e os espíritos benfeitores. E nós passaremos a perceber com mais frequência ideias e intuições promovedoras de saúde, de paz, de equilíbrio, de bem-estar. Então, pelos espíritos benfeitores que trabalham muito mais intensamente. É uma verdade. Os espíritos benfeitores trabalham intensamente. Tá certo que o número de espíritos doentes e desequilibrados ao redor da Terra, que é o mundo de provas e expiações, é maior. Mas, por outro lado, há espíritos voltados às atividades do bem, trabalhando intensamente. E é com eles que devemos estabelecer sintonia constante. Isso depende de nós. Os interessados, porém, nas colocações da vulgaridade, do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebe maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Então, aqui é o outro lado. O lado daqueles que, não procurando os recursos, os instrumentos de proteção, de fortalecimento espiritual, envolvem-se no seu dia a dia com objetivos vulgares, né? Na busca desequilibrada da satisfação de instintos, da impiedade, da preguiça, do vício, esses que estão nessa linha resvalam
para os despenhadeiros da emoção aturdida, né? da emoção conflituosa, do desequilíbrio. Mas é exatamente para que isso não aconteça conosco que nós temos esses estudos e as mensagens dos espíritos benfeitores trabalhando em nós de forma intensa, buscando encontrar em nós parceiros na prática do bem, no estabelecimento de obras associadas aos espíritos benfeitores. Então, aqui nós vamos concluindo o nosso estudo dessa noite, sempre pedindo você que nos assiste, compartilhem esse vídeo, divulguem, trabalhemos juntos na divulgação da doutrina espírita. Uma boa noite a todos, muita paz. Lembrando que hoje à noite, 9 horas, temos um importante encontro do NEP, através de uma live. Será no canal NEP Paulo Estevão, de Caruaru. Teremos a presença de Vitor Hugo Menino, é o apelido que o Vitor Hugo tem, que é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita e que estará hoje às 9 horas da noite participando de uma live no canal no YouTube NEP Paulo Estevão Caruaru. Não percam. Uma boa noite e muita paz.